como é que se garante a qualidade num projeto assim super complexo, cheio de partes móveis, onde um errinho pode ter consequências gigantescas? Essa pergunta sempre me vem à cabeça quando a gente pensa no trabalho de auditoria, que no fim das contas é um pilar da confiança no mercado, né? É uma pergunta excelente porque a resposta vai muito além de só checar números. A questão é construir um sistema, quase uma arquitetura da confiança, sabe? E esse sistema tem que ser robusto o suficiente para garantir que o resultado final, aquele relatório, seja confiável. E é justamente nessa arquitetura que a gente vai mergulhar hoje. A nossa fonte é a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC TA 220, já na sua terceira revisão, que está valendo desde o começo de 2023. É um manual de regras oficial do Conselho Federal de Contabilidade. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é decodificar esse documento técnico. A gente vai entender como a qualidade de uma auditoria é gerenciada lá na linha de frente, no dia a dia da equipe, e principalmente qual o papel da liderança nisso tudo. É uma exploração sobre os sistemas e a mentalidade que fazem essa engrenagem funcionar. Perfeito. Para começar, o que me chama muito a atenção na norma é como ela parece querer acabar com qualquer dúvida sobre quem é o responsável final. Ela praticamente desenha um alvo nas costas de uma pessoa, o tal do sócio do trabalho. Ele é o comandante do navio, certo? Comandante do navio é a analogia perfeita. A norma deixa isso cristalino. A responsabilidade final pela gestão e pelo alcance da qualidade é do sócio. E o ponto mais interessante é que essa responsabilidade é intransferível. Ah, isso é importante. Sim, ele pode e deve delegar tarefas. Seria impossível de outra forma, claro. Mas a responsabilidade geral, a de garantir que o navio chegue seguro no porto, continua sendo inteiramente dele. E isso me leva a uma dúvida prática. Muitos líderes acabam tendo uma responsabilidade mais simbólica, de assinar o papel no final. A norma impede isso? Como ela garante que esse comandante não fique só na ponte de comando, longe da ação? Ótimo ponto. Ela impede de forma bem direta. A norma exige um envolvimento que ela chama de suficiente e apropriado durante todo o processo. E isso não é uma linguagem vaga, não. O que significa na prática? Significa que o sócio precisa estar imerso no trabalho, participar das discussões críticas, entender os desafios para ter uma base real para julgar se as conclusões da equipe fazem sentido. Ele não pode ser um estranho no próprio projeto, entende? Então o trabalho dele vai muito além da técnica. Ele é também um arquiteto de cultura. Sem dúvida. Esse talvez seja o papel mais sutil e mais importante. A norma detalha que o sócio precisa criar um ambiente que reflita o compromisso da firma com a qualidade. E isso se desdobra em algumas ações bem concretas. Primeiro, deixar claro que qualidade é tarefa de todo mundo. Não é um show de uma pessoa só. Exato. Segundo, reforçar a importância da ética, dos valores, mas tem dois outros pontos que são cruciais para o dia a dia. E quais seriam? O primeiro é promover uma comunicação aberta, um ambiente de segurança psicológica onde um membro da equipe possa levantar a mão e dizer, olha, acho que temos um problema aqui, sem medo de represália. E o segundo é reforçar a todo momento a importância do ceticismo profissional, que é um tema riquíssimo que a gente já vai explorar. Entendi. Então, se o sócio é o capitão do navio, ele obviamente não navega sozinho. Isso nos leva direto para a tripulação e para as ferramentas a bordo. Como a norma garante que a equipe certa, com os recursos certos, está na missão? Essa é a fundação de todo o resto. E a norma tem uma visão bem moderna sobre o que são recursos. Ela divide em 3 categorias. A primeira, claro, são os recursos humanos, a equipe. E isso inclui não só o pessoal da firma, mas pode envolver gente de outros escritórios, até de outras firmas. E tem alguém que não é considerado membro da equipe? Sim, e a norma faz uma distinção importante. Especialistas externos, que são contratados para uma tarefa específica, e auditores internos do cliente que possam ajudar. Eles não são considerados parte da equipe de trabalho para fins de responsabilidade. Entendi, são recursos, mas a gestão é diferente. Exatamente.
Humanos é o primeiro tipo. Quais são os outros dois? O segundo são os recursos tecnológicos. Aí a gente fala de softwares, ferramentas de TI, tudo que ajuda a analisar grandes volumes de dados. Mas a norma acende uma luz amarela aqui. Ela alerta para o risco da confiança excessiva nessas ferramentas. A tecnologia é um meio, não um oráculo. E o terceiro? São os recursos intelectuais. Pensa nisso como o livro de receitas da firma de auditoria. O auditor não inventa o processo do zero. Ele segue uma metodologia, guias, modelos que garantem um padrão de qualidade consistente. E a responsabilidade de juntar tudo isso, pessoas, tecnologia e método, e decidir se o pacote é suficiente para a tarefa, imagino, do nosso comandante. Exatamente dele. Ele precisa fazer uma avaliação crítica e se perguntar: essa equipe tem a competência para a complexidade desse cliente? Eles têm tempo suficiente para fazer um bom trabalho? Essa questão do tempo é crucial, né? Pressão por prazo irreal é inimiga da qualidade. E o que acontece se a resposta for não? Se o sócio olha para a equipe, para o prazo e pensa, não vai dar. Ele é obrigado a agir. A norma não permite que ele cruze os dedos e espere o melhor. A primeira ação, mais comum, é comunicar à firma. Precisamos de mais gente ou de mais tempo. Outra opção é mudar a estratégia. Talvez intensificar a supervisão nas áreas mais críticas. Mas e se nada disso funcionar? Qual é a última opção? A norma prevê o que a gente poderia chamar de opção nuclear. Se mesmo depois de tudo o sócio concluir que não tem os recursos para fazer um trabalho de qualidade e se a lei permitir, ele deve seguir os procedimentos da firma para se retirar do trabalho. Uau, isso é muito forte. Mas, realisticamente, um sócio se retirar de um trabalho, isso acontece mesmo ou é mais uma ameaça teórica? É drástico, sim, e não é comum, mas o fato de estar previsto na norma tem um poder imenso. A mensagem é: a qualidade não é negociável. É melhor não fazer o trabalho do que fazer mal feito. A existência dessa possibilidade dá ao sócio uma alavancagem enorme para exigir os recursos que precisa. Faz todo sentido. Agora, vamos mudar um pouco o foco da estrutura para algo mais interno. A norma parece mergulhar na psicologia do auditor. Essa parte sobre ceticismo profissional e vieses cognitivos me parece a mais fascinante de todas. E é, na minha opinião, o maior avanço dessa revisão. O ceticismo profissional sempre foi um conceito central, mas era meio etéreo, sabe? Agora, a norma conecta isso a obstáculos do mundo real e, mais importante, a armadilhas da nossa própria mente. Ela define ceticismo não como desconfiança, mas como uma atitude de mente questionadora, uma avaliação crítica da evidência. E ela reconhece que manter essa atitude é difícil. Vi que o texto menciona pressões como orçamentos apertados, prazos curtos. Exato. Coisas que, na prática, empurram qualquer um para o caminho de menor resistência. Se tudo ao seu redor pressiona por uma conclusão rápida, manter uma postura questionadora exige um esforço consciente. O ceticismo pode ser a primeira vítima numa guerra contra o relógio. Sabe, essa parte sobre vieses me intriga de verdade. Porque a gente está saindo do campo das regras e entrando na psicologia humana. É fácil falar, seja cético. Mas como se luta contra algo que está no seu inconsciente, tipo um viés de confirmação? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o primeiro passo, que a norma dá de forma brilhante, é nomear o inimigo. Ela lista alguns desses vieses. O de confirmação, que você citou, é o clássico. Nossa tendência de dar mais peso em informações que confirmam o que a gente já acredita. Para um auditor, isso é veneno. E tem outros, como o viés de ancoragem e o de automação, que me parece super atual. Sim. O de ancoragem é se fixar demais na primeira informação que você recebe. Já o de automação é o famoso "o computador disse, então tá certo". Acho que todo mundo já passou por isso com o GPS, seguindo o aplicativo cegamente até um beco sem saída. É verdade. A norma alerta para não terceirizar o julgamento para a máquina. E o perigo, imagino, é como esses vieses trabalham juntos. Perfeito. O perigo é a combinação. O viés de automação te entrega um dado. O de ancoragem te prende esse número. E o de confirmação faz você procurar qualquer evidência, por mais frágil que seja, que justifique aquele número, ignorando sinais de alerta. É uma armadilha mental.
Ok, o diagnóstico é claro. Mas e o tratamento? A norma sugere como combater essas armadilhas? Sim, ela oferece ações de mitigação bem práticas. A ideia não é eliminar os vieses. Isso é impossível, é humano. A ideia é criar salvaguardas. Por exemplo, numa área de alto risco, você pode mudar a composição da equipe, trazer alguém mais sênior. Ou trazer alguém de fora? Exato. Envolver um especialista numa área subjetiva, como a avaliação de um ativo intangível, é uma ótima forma de quebrar o pensamento de grupo. Outra ação é modificar a natureza da supervisão. Em áreas mais sensíveis, a revisão tem que ser mais profunda, mais cética. A mensagem é: conheça suas próprias armadilhas mentais e construa processos para se proteger delas. Temos a liderança, os recursos e a mentalidade, o que nos leva à execução do dia a dia. Como a norma garante que todo esse planejamento se traduz em ações concretas durante o trabalho? Ela faz isso através de um ciclo contínuo de gestão que a gente pode chamar de DSR. Direção, Supervisão e Revisão. É o coração operacional da qualidade. A direção é o pontapé inicial. Alinhar a equipe sobre os objetivos, as responsabilidades e os riscos daquele trabalho. A supervisão seria o acompanhamento, o gerenciamento em tempo real? Exatamente. É acompanhar o progresso, estar disponível para tirar dúvidas, resolver problemas que surgem no caminho. É a gestão ativa. E, por fim, a revisão, que imagino ser o grande controle de qualidade. É o principal controle. O princípio é simples e poderoso. O trabalho de membros menos experientes é sempre revisado por membros mais experientes. E o mais importante, a norma exige que o sócio do trabalho revise pessoalmente os julgamentos significativos. Ele precisa colocar os próprios olhos nas decisões mais críticas. Além desse ciclo, parece que existem alguns portões de qualidade adicionais, né? Mecanismos de segurança. Um deles é a consulta. Sim, a consulta é fundamental. A norma obriga a equipe a buscar ajuda quando se depara com um assunto muito difícil ou controverso. A ideia é clara: não tente ser o herói e resolver tudo sozinho. A humildade de consultar um especialista é uma demonstração de compromisso com a qualidade. E para trabalhos de maior risco, como auditorias de grandes empresas de capital aberto, existe um mecanismo ainda mais robusto: a revisão de qualidade do trabalho. O que é isso? Pensa nisso como um segundo par de olhos, altamente qualificado e independente. Um outro sócio, que não tem nenhum envolvimento com aquele cliente, faz uma revisão objetiva dos julgamentos mais importantes. Ele atua como um advogado do diabo. E a norma é bem rígida quanto a isso, né? O relatório não pode sair antes dessa revisão. Rigorosíssima. O relatório de auditoria não pode ser datado, ou seja, finalizado, antes que o revisor de qualidade dê o seu sinal verde. É um portão que não pode ser contornado. E se o revisor discordar da equipe? Se houver um impasse? A norma também tem um protocolo para isso. As firmas precisam ter procedimentos claros para resolver divergências de opinião, e a regra de ouro é: o relatório só pode ser emitido depois que o impasse for oficialmente resolvido. É proibido emitir um relatório enquanto existe um conflito interno relevante. Fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, fica muito claro que a qualidade em uma auditoria não acontece por acaso. Não é fruto do esforço heróico de uma pessoa, mas o resultado de um sistema muito bem pensado. Você resumiu perfeitamente. É um sistema deliberado, estruturado, que se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro, como a gente viu, é a responsabilidade inequívoca do sócio. Ele é o centro de gravidade. O segundo pilar seria a alocação correta de recursos. Uma combinação de pessoas, tecnologia e metodologia, com o tempo necessário para fazer o trabalho direito. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais poderoso, é a cultura. Uma cultura que promove ativamente o ceticismo, a comunicação aberta, a revisão rigorosa. É a combinação desses 3 pilares que sustenta a qualidade. Essa norma é, obviamente, um guia para auditores, mas ao te ouvir, fico pensando em como os princípios dela são universais, e isso me deixa com uma reflexão. Qual seria? A norma oferece um modelo para a gente pensar sobre a integridade do nosso próprio trabalho, seja qual for a nossa profissão. Então, a pergunta que fica é: como nós podemos desenhar ativamente sistemas para neutralizar nossos próprios vieses e as pressões do dia a dia? Como podemos criar nossos
próprios mecanismos de revisão por pares ou consulta obrigatória antes de tomar uma decisão crítica. A questão é como trazer essa arquitetura da qualidade para o nosso próprio universo.